Bom dia, são 8h15, segunda-feira, 13 de abril. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. Morreu nesse domingo aos 90 anos o ex-senador Paulo Brossard. Ele foi ministro da Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Brossard teve atuação destacada no combate ao regime militar e na redemocratização do país. Natural de Bagé, no Rio Grande do Sul, era casado com Lúcia Alves Brossard de Souza Pinto e deixa filhos, netos e uma bisneta. A causa da morte não foi divulgada. O corpo foi cremado ontem à noite em Porto Alegre. O plenário do Senado deve analisar esta semana a regulamentação do novo indexador da dívida de estados e municípios. Se o texto for aprovado como está, o governo perde recursos importantes em 2015. Antes, os senadores votam uma proposta que beneficia 2 ex-territórios federais. A pauta do plenário começa a semana trancada por uma medida provisória. A MP 660 beneficia servidores civis e militares dos antigos territórios de Amapá e Roraima. Pelo texto, eles podem deixar o quadro de pessoal dos estados para integrar a folha de pagamentos da União. Uma emenda favorece servidores da SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Alguns técnicos do Unimetro que recebem vencimentos de R$10 mil, os mesmos técnicos com funções assemelhadas, a mesma exigência de nível de escolaridade na SUFRAMA recebem em torno de R$3 a R$4 mil. Ou seja, salários muito mais significativamente inferiores à média paga aos servidores do Ministério de Indústria e Comércio. Os senadores podem votar ainda o projeto sobre o indexador das dívidas de estados e municípios com a União. A proposta que veio da Câmara obriga o governo a aplicar em 30 dias uma taxa de juros mais baixa. Mas o Palácio do Planalto propõe um acordo. Os devedores depositariam em juízo as mensalidades com o índice mais alto e receberiam de volta o dinheiro que pagarem a mais no ano que vem. Aquilo que foi acertado aqui tem uma grande possibilidade de ser a base de um entendimento. Espero que aconteça. Nós não podemos concordar com essa proposta do governo. O governo quer fazer ajuste fiscal sacrificando estados e municípios. O plenário tem na pauta outro projeto em regime de urgência. O PL 13 de 2015 inclui os assaltos a banco entre os delitos contra o sistema financeiro nacional e dá poderes para que a Polícia Federal investigue esse tipo de crime. O plenário também tem que analisar 3 pontos polêmicos do Marco Legal da Biodiversidade. O texto principal foi aprovado na última terça-feira. O Marco Legal da Biodiversidade estabelece regras para a pesquisa e a exploração comercial do patrimônio genético brasileiro. Determina também de que forma será feito o retorno dos benefícios, mecanismo que assegura aos povos tradicionais que detêm conhecimentos sobre a utilização da biodiversidade o direito de participação nos lucros gerados pelo comércio desses produtos. A matéria tramita em regime de urgência no Senado desde o final de fevereiro. Passou por 5 comissões e sua aprovação no plenário só foi possível depois de muita negociação. Mais de 100 emendas foram apresentadas pelos senadores, a maioria buscando proteger os detentores de conhecimento tradicional, indígenas, quilombolas e agricultores familiares. Pesquisadores, representantes dos setores produtivos e do governo federal concordam em um ponto. A medida provisória que atualmente estabelece as regras para a exploração do patrimônio genético brasileiro é um freio para o desenvolvimento do setor. Pesquisadores que têm uma excelente formação para o reconhecimento dessa biodiversidade estão fugindo desse assunto, estão trabalhando inclusive com a biodiversidade de outros países porque não consegue lidar com a legislação vigente atualmente. Para que se tenha uma ideia, com essa lei antiga, 136 contratos foram assinados na busca de usar a biodiversidade brasileira, só um com indígena. E não tem sentido, as populações tradicionais da Amazônia precisam ganhar dinheiro com a biodiversidade, as empresas brasileiras precisam acreditar e apostar que o uso da biodiversidade de forma sustentável é um bom negócio. Entre os 3 pontos que serão votados na forma de destaque está o que isenta da repartição de benefícios os produtos que resultam de acesso ao patrimônio genético anterior a 29 de junho de 2000.
Essa é a data da primeira edição da medida provisória, que atualmente regula a matéria. Outro destaque substitui o termo populações indígenas, adotado no texto que veio da Câmara, por povos indígenas, uma reivindicação das lideranças indígenas que é vista por alguns parlamentares como inconstitucional. O terceiro ponto prevê que a repartição dos benefícios só será obrigatória quando o componente do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional for um dos principais elementos de valor do produto final. Se eu tenho um banco de um avião da Embraer que usa sisal no banco, eu devo pagar 1% sobre o valor do sisal. Eles querem cobrar 1% sobre o valor do avião, porque é o produto final. Então, o que nós estamos discutindo neste momento é exatamente isso, a distorção é muito grande. Existiam mais de 20 pontos divergentes. Chegar-se a 3 pontos de divergência, eu acho que o Senado evoluiu e melhorou, trabalhou muito bem. Nós temos que ser pragmáticos, ver o que é melhor para o Brasil, protegendo e garantindo o combate àqueles que querem praticar a biopirataria e garantindo o direito das populações tradicionais a terem ganhos quando alguém usar a biodiversidade e dando a segurança jurídica e institucional para as empresas, para os empreendedores, nós vamos sim dar um passo importante. Como foi alterado no Senado, depois da votação dos destaques no plenário, o marco legal da biodiversidade volta para a Câmara dos Deputados. Veja agora os destaques das comissões do Senado para esta semana. Vamos conversar ao vivo com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. O presidente do BNDES participa amanhã, terça-feira, de uma audiência pública conjunta nas comissões de Assuntos Econômicos e de Infraestrutura. Luciano Coutinho vem ao Senado uma semana depois de uma tentativa frustrada da oposição de criar uma CPI para investigar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Coutinho deve falar sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito teria o objetivo de investigar empréstimos concedidos pelo BNDES desde 2007 para empresas privadas e governos estrangeiros, mas a retirada de assinaturas antes da leitura do requerimento impediu a criação da CPI. Coutinho deve falar ainda sobre a medida provisória em análise no Congresso que aumenta o limite de repasse de recursos da União para o BNDES em 50 bilhões de reais. Esses recursos também poderão ser destinados à FINEP, a financiadora de estudos e projeto. Coutinho deve falar ainda sobre possíveis conexões entre empréstimos do banco e casos de corrupção na Petrobras investigados pela Operação Lava Jato. A empresa Sete Brasil, produtora de equipamentos de produção de petróleo, tem dívidas em atraso com o BNDES estimadas em mais de 900 milhões de dólares. Também na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos sabatina 2 indicados para a diretoria do Banco Central, enquanto a de Meio Ambiente analisa um projeto que torna obrigatória na construção de prédios públicos a instalação de sistemas de coleta de água da chuva e também dos chamados telhados verdes. E na quarta-feira, a Comissão de Infraestrutura estuda uma proposta que cria incentivos à geração e distribuição de energia elétrica a partir de fontes alternativas como hidráulica, solar, eólica e biomassa. E o ministro do Esporte, Jorge Hilton, vem ao Senado para um debate na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. O ministro deve falar sobre as prioridades do Ministério para este ano e também sobre os preparativos para as Olimpíadas. Faltam menos de 500 dias para os Jogos Olímpicos, que acontecem entre 5 e 21 de agosto do ano que vem. André. Obrigado, Roberto. O texto principal do projeto de lei que regulamenta a terceirização de contratos de trabalho no país foi aprovado na Câmara dos Deputados. Falta votar só os pontos polêmicos da proposta antes da análise pelos senadores. Mas o debate já chegou ao Senado. A Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública sobre o tema daqui a pouco, às 9 horas. Vou levar o debate em 3 pontos. Ponto número 1. O terceirizado tem que ter todos os direitos que tem os outros trabalhadores. Todos. Inclusive previdenciário, fundo de garantia e o que manda a CLT e a Constituição. Ponto número 2. O terceirizado, ele pode ir para atividade meio, mas não pode ir para atividade fins. Porque senão não tem mais limite. Vai virar só terceirização sem nenhuma distinção para aquele que estava ou não estava no serviço chamado formal. E, por fim, eles têm que ter o mesmo equipamento de segurança, têm que ter as mesmas vantagens que os outros empresários também têm, que os outros trabalhadores também têm.
Se você quiser enviar perguntas e comentários para a audiência pública, acesse o portal E-Cidadania ou então ligue para o 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.